banco que está junto com você. Um banco que acredita no que você acredita. Um banco que respeita o que você respeita. Banco Afro, um banco feito de pessoas para todas as pessoas. Abra hoje mesmo a sua conta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio 54 do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. Recebendo hoje a Natasha Yanni, a psicóloga, pesquisadora, vai se apresentar daqui a pouquinho para a gente também. E Natasha, desde já, muito obrigado por ter aceito nosso convite, para bater esse papo com a gente aqui hoje. E só um recadinho antes da gente começar, você que nos acompanha aqui no YouTube, deixe o seu like aqui nesse vídeo e também inscreva-se no canal do Banco Afro. Volta e meia aqui vai ter alguma novidade para você aqui acompanhar, seja um vídeo novo, seja uma live, um podcast que a gente vai estar gravando aqui. E para quem nos acompanha nas plataformas, né, de podcast, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. Natasha, boa tarde, seja bem-vinda. E mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, por ter aceito o nosso convite para essa gravação. Eu que agradeço por estar aqui. Acho que a gente vai falar hoje de um tema que é muito importante, que é muito delicado também, né? E aí eu queria aproveitar e começar dizendo para quem está ouvindo que para que a gente converse sobre isso com responsabilidade, também todo cuidado no mundo para a gente não acionar gatilhos. Acho que é importante dar esse aviso prévio. E é isso, né? Para a gente bater um papo aqui, trocar uma ideia, falar de Setembro Amarelo, que é um tema muito polêmico para os profissionais de saúde. Falar do suicídio. Falar de suicídio é falar sobre a vida. Queria começar frisando isso, né? A gente não vai falar sobre a morte, mas é falar sobre a vida, sobre as condições do viver. Sobretudo sobre as condições do viver que envolvem as experiências da população negra no Brasil. Acho que a gente está precisando bater esse papo de uma forma mais profunda, de uma forma intimista, para a gente acessar aí o que tem, né, o que tem esbarrado aí nessas condições do viver, o que tem aumentado tanto os índices, né, de tentativas e de apostas de suicídio que foram produzidos ao longo desses últimos anos aí em relação à população negra. Maravilha, é uma coisa que a gente precisa conversar bastante mesmo, até com mais frequência, né? Para quem não conhece, quem é Natasha Yanni? Ó, eu sou a nerd, né? A nerd da faculdade. Acho que sempre fui uma pessoa que me envolvi muito com aquilo que eu acredito, né? Então, durante a faculdade de psicologia, que é algo que diz muito sobre mim, né? Eu sou psicóloga, sou pesquisadora. Durante a faculdade de psicologia, eu fui sendo formada, não só pelas aulas da graduação, mas também pelo movimento negro, né? Eu acho que isso marca muito quem eu sou hoje, os movimentos que eu participo, que eu participei, que me formaram, a minha rede de aquilombamento, tudo isso, enfim, me educa, me forma. Então, quando eu falo de mim e vou me apresentar, eu apresento também esses caminhos por onde passei. Queria dar um alô para o Coletivo Negro Virgínia Bicudo, que é um coletivo negro de psicologia da UFRJ, que foi um dos meus principais formadores, né, nesse percurso aí da psicologia. E dar um alô para o Quitembo, que é o laboratório de pesquisa do qual eu faço parte. No Quitembo é um laboratório de pesquisa da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. E aí o Quitembo, ele está aí se dedicando a pesquisar e a entender um pouco as expressões que envolvem as populações negras e as populações indígenas, né? A gente entrar a fundo aí a partir da psicologia, mas também em relação com outras produções de saberes, para a gente estar acessando tanto as demandas quanto os modos de ver, de pensar, de viver, de toda a nossa população em sua ampla expressão. Maravilha, bastante coisa para a gente absorver aí nessa apresentação. E muito bacana. Para a gente começar esse papo, a questão do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Por que nós temos um mês dedicado à prevenção ao suicídio? E por que foi escolhido o mês de setembro, né?
Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso aí? E até essa questão mesmo que você falou assim, que gera um pouco de debate, né, na comunidade de psicólogos, né? Então, o que é Uhum. o Setembro Amarelo, na verdade? Vamos lá, né? Setembro Amarelo é um assunto polêmico que envolve aí um grande debate dentro da área da saúde, né, dos profissionais de saúde. Há quem compreenda o Setembro Amarelo como uma campanha de prevenção ao suicídio e como uma campanha de saúde anti-estigma, né? E por muito tempo falar de suicídio foi muito difícil, né? Ainda é hoje muito difícil a gente falar disso. Então há quem compreenda que o Setembro Amarelo é uma campanha anti-estigma. Ele acontece em setembro porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial, né, da prevenção ao suicídio. Foi uma iniciativa da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, em relação, no Brasil, né, em articulação com o Conselho Federal de Medicina e um pouco depois em articulação com o Ministério da Saúde. Por que Setembro Amarelo é polêmico? Porque essas instituições, né, que foram desenvolvendo ao longo do tempo essa campanha de prevenção ao suicídio, são instituições que ao longo das oportunidades que tiveram de se comprometer com as políticas públicas, com as redes de atenção em saúde psicossocial, né, com as iniciativas de saúde pública, não se comprometeram. Foram instituições que ao longo do tempo assinaram aí de 2019 para cá, assinaram alguns documentos, uma nota técnica, né, sobretudo, do Ministério da Saúde, que tinha como proposta uma síntese de remanicomialização. E o que é isso, né? É o maior caminho de estigmatização das expressões das condições em saúde mental. Então, se ao longo do tempo, né, foi muito difícil, vem sendo muito difícil a gente falar de suicídio, a gente falar de tudo que circunda, que está associado ao suicídio, essa campanha que defende o anti-estigma, né, em 2022 lança um lema da campanha que é a vida é a melhor escolha. E aí isso situa o suicídio no lugar da escolha. O que é muito perigoso, né? Isso coloca aí para a gente a necessidade de olhar para isso com um cuidado muito grande, assim. Até onde o suicídio é de fato uma escolha, né? Quando as condições que produzem o suicídio são de fato condições que beiram ali esse lugar do total da decisão. Não é dizer que a pessoa que está tomando essa iniciativa não tem consciência, não é sobre isso. Isso seria, inclusive, uma perspectiva muito problemática de olhar. Mas acho importante a gente compreender que, por exemplo, nas condições de pandemia, em que o índice de fome degringolou, né? O Brasil ele volta para o mapa da fome. Uma mãe de família que tem 3 filhos, que está numa condição de desemprego e que ainda não conseguiu receber o auxílio emergencial. Essa mãe que está todo dia encontrando com o impossível e ela, né, esbarra nesse limite dela de ver os filhos dela com fome e que ela está com fome, até onde se ela ela esbarra nesse limite em que ela não vê mais sentido da vida, né? Até onde isso é de fato uma escolha, né? E que vida é essa pela qual ela poderia escolher, né? Acho que são perguntas importantes da gente fazer. Então, assim, tudo isso para dizer que o Setembro Amarelo é uma polêmica porque, em algum lugar, ele trata de um assunto que é muito importante para nós, mas o modo como essa campanha se desenrola caracteriza muito mais Setembro Amarelo como uma campanha de marketing privatista que não está associada, tá, às iniciativas de política pública, que está sendo muito mais aderida por profissionais liberais. Por exemplo, eu sou uma profissional liberal também, né? Eu atendo na clínica privada e eu vejo muitos colegas fazendo aderência a essa campanha sem entender o que
que engendra essa campanha, né? O que está envolvida nessa campanha. Então, é super complicado a gente afirmar que a gente pode tratar Setembro Amarelo como uma campanha de estigma e que a gente pode considerar Setembro Amarelo uma campanha que é comprometida com a vida das pessoas, porque se a gente não considera acesso, se a gente não considera contextos, e se a gente afirma, né, que, por exemplo, o atendimento em saúde mental é um dos caminhos de prevenção e de manejo do suicídio, mas a gente não garante meios para que as pessoas possam ter acesso a esses cuidados, a gente não está falando do suicídio e das condições do viver de uma forma responsável, né? Então, a gente está ali vendendo o quê? Vendendo atendimento psicológico, vendendo saúde. Acesso não está sendo discutido, né? Então, acho que é muito importante a gente entender essa polêmica do Setembro Amarelo. E aí, essa crítica ao Setembro Amarelo não quer dizer que não é importante falar de suicídio. Não, é importante, mas é importante a gente falar de suicídio a partir das condições do viver, da garantia às políticas públicas, aos direitos básicos. Então, acho que a polêmica vem um pouco daí, assim. Entendi, é interessante isso mesmo. É, essa questão do. Só um parêntese aqui, antes que eu me esqueça, de quem está assistindo com a gente aqui ao vivo aqui, caso queira deixar alguma pergunta, gente, só deixar aqui no chat aqui, que eu vou repassando aqui para a Natasha, tá? Então, não tem pergunta boba, é um tema muito sério, muito importante, a gente está discutindo, tirar dúvida mesmo. Então, quem quiser deixar qualquer pergunta aqui, deixa aqui no chat aqui, que eu vou repassando para ela. Natasha, essa que você falou, essa questão da inclusão, a questão de ser às vezes, até o comercial, né? Que empresas se apostam disso também, para meio que ficar bem socialmente falando. E eu tenho umas certas broncas, assim, não vou dizer, não sei se é bronca na verdade, o que é resistência, com, com coisas que se dizem, coisas muito temáticas, assim, Setembro Amarelo. É quase como se fosse um Natal sem fome. As pessoas só comem no Natal, não comem o resto do ano, né? E a mesma coisa Setembro Amarelo, como as pessoas só se pode falar sobre depressão, suicídio em setembro. A gente passa o ano inteiro de um jeito terrível, assim. Eu moro na cidade, moro em Vitória, no Espírito Santo, e Vitória tem um índice alto de suicídio. Para quem conhece Vitória, Vitória tem a terceira ponte aqui que liga Vitória a Vila Velha, e dizem, né, aqui falam aqui que nessa terceira ponte tem pelo menos 5 a 6 tentativas de suicídio diariamente. Não é divulgado na imprensa, até mesmo eles falam que não é para incentivar que as pessoas façam isso, mas também não se discute a respeito. Então fica aquela coisa solta assim, né? Não se discute a respeito, mas também não vamos incentivar. Da mesma forma que eu já ouvi um tempo atrás, não sei se procede, que na federal daqui também, a UFES, também há muito índice de suicídio entre os estudantes dentro da UFES. Há mesmo problema, não se divulga para não incentivar, mas ao mesmo tempo não se discute também esse tema. Voltando para o tema Setembro Amarelo, que você falou assim, que às vezes é muito comercial, muito essa coisa assim. Qual que é a importância social disso tudo para a sociedade? Porque assim, ainda que a gente não fale durante o ano sobre o tema, mas a gente acaba falando sobre ele com um pouco mais de afinco. Empresas dão palestras, empresas promovem eventos em setembro em cima dessa temática, sobre saúde mental principalmente, né? Que aí envolve depressão, envolve ansiedade, burnout, muita coisa que está envolvida nesse tema. Mas a gente falando da depressão em si, sobre o suicídio em si. Você acha que ainda que haja essa discussão, essa resistência na comunidade, no meio da saúde, e que você até trouxe para a gente aqui, tem a questão muito social, muito comercial da coisa também. Há uma importância também social também de se falar sobre isso nesse mês também? Há uma contribuição social mesmo, assim, prática sobre isso? Existem muitos danos sociais, né? Os efeitos práticos da gente falar do suicídio em setembro, eles podem existir se a gente conseguir tratar essa temática que desenrolou, que foi desenvolvida, né? Com esse marketing do Setembro Amarelo de uma forma responsável. Não é isso que vem acontecendo. Então, sim, a gente pode usufruir, né, das ressonâncias dessa campanha de marketing do Setembro Amarelo. Pode, a gente sempre pode usufruir positivamente das coisas.
A gente sempre pode dar um jeito de fazer acontecer de uma forma responsável. Mas a gente vê muito aí, né, no Instagram, a gente vê muito essas postagens, gente, não abre a DM, não é dessa forma, não manda mensagem motivacional, não é sobre isso. A gente vê, a gente precisa entender que a gente está lidando com um assunto que é um tabu e que toca num ponto limítrofe de muitas pessoas. Então é um assunto extremamente delicado. É um assunto que não pode se resumir a pensou em suicídio, procura terapia, né? E é isso, assim, ultimamente, uma das principais ressonâncias do Setembro Amarelo é essa. A gente ainda vê outras na própria saúde pública, né? Como esse assunto, em setembro, ele vem à tona, existe uma maior procura dos espaços de saúde em setembro, mas não existe um maior suporte para os profissionais de saúde, por exemplo, do SUS, das redes de atenção pública, para conseguir acolher. Então, a demanda ela amplifica. Como isso não é tratado de uma forma responsável, existem estudos que falam, que estão aí, né, sendo desenvolvidos para investigar se, inclusive, a campanha de Setembro Amarelo amplia ou não o índice de suicídio. Então, é isso, assim, né? Pois é super delicado, é super delicado. Não é que a gente não possa falar sobre o Setembro Amarelo, acho que a gente precisa, justamente porque é uma campanha que alcança muitas pessoas, a gente precisa falar sobre. Mas a grande questão é como falar sobre o Setembro Amarelo, como falar sobre suicídio. O como é fundamental, fundamental. Aí a gente vê muito o Setembro Amarelo ser associado aos quadros de depressão. Depressão tem inúmeras modalidades, né? Como a gente pode fazer com que esse conhecimento psicológico, esse conhecimento psiquiátrico acerca de quadros clínicos possam se tornar cada vez mais populares para que as pessoas possam entender e reconhecer os próprios sinais, assim como a gente reconhece quando a gente está gripado. É complexo, é delicado, mas acho também que se a gente diz que a melhor forma da gente lidar com a depressão é procurando um psicólogo, a gente descoletiviza a responsabilidade social que a gente tem sobre todos os fatores que produzem, por exemplo, a depressão. Sobre todos os fatores que vão produzir, por exemplo, quadros de dependência química. Sobre todos os fatores que vão produzir a fome, que é um outro, né, que é uma outra causa produtora de um quadro depressivo. Então, é isso, existem formas da gente conseguir abordar isso de um jeito que seja positivo. Mas se a gente não tiver muito cuidado, os efeitos podem ser ainda mais pejorativos, né? Tanto para os profissionais de saúde, quanto para as pessoas que vão começar a acionar, né, essa temática do suicídio de formas gatilho, né, de formas gatilhadas, sem ter muito amparo, sem ter acesso para conseguir fazer esse manejo. E aí as consequências estão aí sendo investigadas, né? Nossa, se a gente tem um saldo positivo ou se a gente tem um saldo negativo. e muito interessante você falar sobre isso, essa questão. Eu acho que nunca parei, eu acho que nunca tinha passado por essa ótica, que talvez o mês até incentiva, para se falar tanto do assunto, até incentiva atos suicidas, né? E uma coisa assim, que outra coisa também, que a gente ouviu muito tempo falar dessa forma, de que depressão é doença da elite. Pobre não tem depressão. Pobre não tem ansiedade. Pobre não tem burnout. Pobre não tem nada disso. Isso é a questão da, da elite mesmo. E é uma mentira, né? Não é um privilégio de quem é rico e tal. Eu até falo assim, eu acho que a depressão tá tipo câncer. É uma doença que não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe nada. Chega na pessoa. Como é que vocês veem isso assim? Porque muita gente de classe média baixa, classe baixa, não, talvez nem saiba que tem depressão porque não tem acesso mesmo. E aí vem uma coisa que é um outro rolê. A questão da saúde pública, né, de políticas públicas para meio que educar, digamos assim, as pessoas em relação à doença. Como é que você vê isso? Vamos lá, né? Assim como existem políticas que são responsáveis por fazer campanhas vacinais,
é importante que existam políticas que possam que possam tornar cada vez mais populares o acesso à informação sobre a depressão. Mas acho que a depressão, assim como por exemplo, candidíase, carrega um tabu associado, né? Um estigma associado. Assim como o suicídio também, né? Então, quando a gente encontra com essa temática do Setembro Amarelo, a gente vai num ponto de convergência ali entre duas temáticas tabus que estão sendo muito faladas de uma forma responsável. Eu queria só ressaltar que o problema não é falar de suicídio, né? E o problema é como a gente fala de suicídio, né? A forma como a gente fala disso. Mas aí, voltando, né, para a questão da depressão ser ou não um problema de elite, eu diria que grande parte disso é responsabilidade também da psicologia. A psicologia, ela, por muitos anos, foi uma profissão comprometida com a elite, né? Então, por muitos anos, o acesso ao atendimento psicológico, ele era para pouquíssimas pessoas e ainda é. Se a gente for parar para pensar justamente que o que a gente tem hoje, né, de garantia de acesso nos ambulatórios públicos, de garantia de acesso ao atendimento psicológico psiquiátrico, nos centros de atenção psicossocial que são da rede pública do SUS, a gente encontra um sucateamento absurdo, né? Há acolhimento? Há problemas? Muitos. Mas o sucateamento, ele expressa, né, como, de alguma maneira, a gente tem conseguido falar mais dos quadros de depressão, a gente tem conseguido, aos pouquinhos, popularizar mais, né? Quer dizer, não só os quadros de depressão, mas as condições em saúde mental. No entanto, quando eu digo que foi responsabilidade da psicologia por muito tempo, quero dizer que, em boa parte, os profissionais de psicologia que estão comprometidos aí com o movimento negro, que estão comprometidos com as lutas sociais, são os que vão garantindo uma maior possibilidade de acesso das periferias, das populações negras e até mesmo de alguns povos indígenas em relação ao atendimento em saúde de psi, né? Então, muitas vezes a gente faz uma função de tapa-buraco do SUS porque as políticas públicas não garantem isso. Isso vai configurando cada vez mais, né? Se a gente não fizesse essa resistência de estar disponível para poder atender no privado, né, pessoas que não têm condições de pagar, quanto vale um atendimento psicológico, o acesso ele continuaria sendo ainda mais garantido apenas para a elite. Né? Então, assim, a resistência vem dos movimentos sociais, de dentro da psicologia, bancando esse lugar do atendimento. Não, a gente quer trabalhar com as populações que não têm acesso e que o SUS não tem a conta. Entendi. Então, por muito tempo, sim, a depressão ela foi considerada uma doença de elite, mas acho que aí a gente toca num ponto muito delicado, né? Qualquer pessoa, de fato, pode ter depressão, porque existem várias modalidades de depressão. Existe depressão associada a outros quadros clínicos, por exemplo, uso abusivo de substâncias. Existe depressão associada, associada a transtornos de bipolaridade. Enfim, existem alguns quadros, né, clínicos que estão associados à depressão. Ou que a depressão está contida neles, ou que a depressão é o próprio quadro clínico. No entanto, a gente tem fatores sociais que vão cada vez mais apontando para as periferias como um alvo de depressão. E eu mencionei a fome aqui. A fome é esse fator. Como uma pessoa em inanição ou como uma pessoa numa condição de desemprego dorme bem. Se uma pessoa está totalmente exposta a condições de estresse, se ela não tem acesso a direitos básicos, como pode ela ter perspectiva de vida? Como pode ela ter condições de viver bem? Então, existem fatores sociais que produzem a depressão. E se esses fatores sociais eles estão associados à vulnerabilidade social, logo as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social são as pessoas que hoje são o maior alvo de depressão. Dessa depressão produzida, né?
Não da depressão que tem lá traços hereditários, né? Não da depressão que está associada a um quadro clínico específico, mas a essa depressão produzida. Entendi. A depressão, ela é também uma doença, né? Ela também é um quadro de saúde mental produzido pelas condições sociais. Isso é verdade mesmo. Como você falou, a pessoa com desemprego, com fome, cara, dificilmente vai estar sorrindo pra todo mundo e vai estar feliz da vida, né? De bem com a vida. É bem difícil. A Beth mandou no chat aqui, Natasha, aqui, boa tarde. Que atividades podem ajudar a afastar as ideias suicidas? Tem o papel da rede, né? Como um papel fundamental, a nossa rede de convivência. A rede de convivência é hoje a maior expressão de acolhimento popular que a gente tem, né? Porque, é claro, a gente pode acionar lá o ambulatório em busca de atendimento psicológico. Mas só o atendimento psicológico ele não daria conta se a gente não tivesse uma rede de convivência, uma rede de acolhimento. Então tem aí uma função dos amigos, tem uma função dos vizinhos, né? Tem aí uma função familiar. A distribuição dessa angústia que está presente na depressão, ela é fundamental para o seu manejo. Então, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que está numa crise de depressão e ela tem dificuldades de acordar cedo e ela não consegue arrumar a casa, essa pessoa ela se culpa e facilmente as pessoas que convivem com ela, que não têm consciência, não têm conhecimento de que isso pode fazer parte desse quadro, configuram aquilo ali como preguiça. E a pessoa ela vai se sentindo irresponsável pela incompreensão da comunidade, pela incompreensão da rede de apoio, de que aquilo faz parte, de que é uma expressão desse quadro. Então a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais culpada e vai ficando cada vez mais difícil para ela sair desse ciclo. Então os nossos amigos eles são fundamentais no acolhimento, né? Um atendimento profissional é fundamental para o acolhimento e para o manejo desse quadro clínico. Mas é isso, existe um papel do aquilombamento, existe um papel da rede de convivência, que ele é essencial. Quando a gente vai lá fazer o atendimento psi, a gente vai lá uma vez por semana, às vezes 2, 1 hora, né? E o resto dos dias, e o resto das horas que a gente tem? Como é que a gente suporta esse momento delicado de sofrimento? É difícil. Eu sempre ouço assim, meu terapeuta já falava muito comigo assim, cara, qualquer sintoma assim, porque tem muito sintoma também que a gente nem sabe o que é, né? Como você falou, sonolência. E muitos sinais são dados, né? A questão da sonolência, a questão eu quero sumir. Algumas frases que vão sendo ditas e tal. E às vezes a gente acha que é frescura. E não é, né? Na verdade não é. Podem ser sinais que estão sendo dados e a gente não está percebendo. E aí vem uma outra questão também, que eu sou cristão, né? Mas eu tenho um certo, vou dizer de novo, resistência barra bronca, porque em muitos casos a religião às vezes subestima uma depressão. Eu já ouvi várias vezes, eu tive casos de depressão muito forte na minha família. E eu ouvi pessoas de fora falando assim, isso é falta de Deus. Isso é ausência de Deus. Ou seja, então quer dizer que cristão, pessoas que estão na igreja, não vão ter depressão, né? São pessoas sempre realizadas e felizes da vida. E não é bem assim, a gente sabe que é uma doença muito séria. E como é que você vê assim, o papel até mesmo, porque a igreja, querendo ou não, a religião em si, a fé das pessoas, na verdade, a igreja desempenha um papel social muito importante também, em várias comunidades, em vários lugares, que talvez seja o papel do Estado, o Estado não faz, a igreja faz. E muitas vezes a pessoa de um quadro desse tipo, depressão mais forte, mais profunda, acaba se apegando à fé. A fé talvez seja a última coisa que essa pessoa tem, que segura ela ali ainda. E aí você ouve alguém falando, mas isso é depressão, isso é falta de Deus na sua vida. A pessoa para, poxa, então quer dizer que a única coisa que me segurava, que é a minha fé, não está adiantando, cara, vou chutar o balde, vou desistir de tudo. Como é que você vê essa questão da religiosidade das pessoas em si,
em relação a esses quadros depressivos mesmo, sabe? De que a gente sabe que pode ajudar muito, mas ao mesmo tempo também pode também ser prejudicial. Assim, mas eu concordo absolutamente com o que você trouxe, né? Isso que você está trazendo é muito importante, mesmo. A igreja, a convivência, ou o terreiro, né? A casa de axé, enfim, independente da sua fé ali, da sua crença, esses espaços, eles são espaços que são para ser de acolhimento, né? Geralmente, esse comentário de que a depressão ela é falta de Deus vem do relato que descreve a sensação da depressão, que é uma sensação de vazio. Geralmente a pessoa descreve uma sensação de vazio. E aí isso vai sendo associado à falta de Deus. Porque em algum lugar da fé cristã ali, Deus preenche. Em algum lugar da fé, né? Eu fico extremamente preocupada, porque inclusive existem profissionais, né, que são antiéticos, que reproduzem isso que você trouxe aqui. Não é só dentro da igreja que a gente encontra. Então, queria aproveitar e dizer isso, né, para as pessoas que fazem atendimento psicológico, que fazem atendimento psiquiátrico, que existe a possibilidade de acionar o CRM e o CRP, que é o Conselho Regional ou Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional ou Conselho Federal de Medicina, caso isso aconteça por parte de um profissional. Porque o profissional, ele tem necessariamente que ser laico e ele tem necessariamente que propor alternativas e manejo dessa depressão, desse quadro clínico, do que quer que seja, sem associar isso à falta de Deus ou falta de fé. Né? Eu queria aproveitar e trazer essa informação, porque é importante a gente popularizar aí. Né? Agora, em relação à igreja, acho que é isso, né? Se alguém aí que fizer parte, né, esteja ouvindo, fizer parte da igreja, fizer parte de uma casa de axé, compreenda, né, que a depressão, ela não ela vem do lugar do desamparo, de uma sensação de desamparo, de uma perda de sentido, de um monte de coisas, mas ela é uma questão de saúde. É isso que precisa ser compreendido. A depressão, ela é uma questão de saúde. E como eu falei, esse mundo é negligenciado por conta disso mesmo, né? De tudo isso. E aí você comentou lá no início, a gente falou um pouco sobre a questão do mapa da fome, né? É, Uhum. que contribui para isso também. E assim, voltamos ao mapa da fome. Depois de pandemia foi bem complicado e a gente viu em noticiários pessoas catando osso, e supermercados vendendo osso, na verdade, nem deram, está vendendo em muitos lugares do Brasil. E aí vem uma pergunta seguinte: qual a relação dessa questão do mapa da violência e da fome no Brasil com os índices de suicídio, principalmente na população negra periférica? Como você vê essa relação? Eu poderia trazer aqui um monte de estatística, mas acho que é muito importante a gente falar disso por outro lugar. Mais uma vez, né? Como acontece a perda de sentido da vida? Como é que a gente chega a esse limite de perder o sentido da vida? Quais são os fatores que levam a gente até lá? Quando a gente está falando de saúde, especialmente de saúde da população negra, ou de saúde da população negra e periférica, a gente precisa entender que a gente está olhando, né, socialmente, majoritariamente, para as pessoas que estão em maiores condições de vulnerabilidade social, porque a gente está falando de um país estruturalmente racista. Né? Então, a gente está aí tentando reverter, há muitos e muitos anos, condições de tirania, às quais são submetidas as pessoas que estão hoje em situação de fome, que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão passando pelas maiores expressões de violência. E é claro, né, assim como a fome muda a nossa experiência de viver, a violência policial muda a forma como a gente
move o nosso corpo, a forma como a gente circula na cidade, a forma como a gente expressa os nossos sentimentos, tudo isso tem uma relação aí com o silenciamento e com a falta de direitos básicos, né? E tanto a falta de direitos básicos, quanto o silenciamento, quanto não conseguir dizer o que a gente sente, quanto não se sentir autorizado a falar sobre o que a gente sente, são componentes que podem levar a um quadro de suicídio. Então, sim, se a gente tem fome, a gente está suscetível ao suicídio. Sim, se a gente passa por uma violência policial drástica, a gente está suscetível ao suicídio. A um suicídio produzido. A relação que eu posso dizer de uma maneira mais direta, papo retaço, é essa. Né? Não é à toa que hoje, maior parte, né, o maior índice de suicídio está entre os homens negros. Né? Os homens negros são o maior alvo de suicídio no Brasil. Homens negros entre 10, meninos negros, né, de 10, até homens negros de 29 anos. E grande maioria na periferia, né? Grande maioria na periferia, com certeza. E Absoluta. E assim, o que você acha que a gente precisa fazer assim para começar a mudar esse quadro? Porque, como você falou, não se conversa sobre isso. A gente não conversa, no dia a dia não conversa sobre isso. E ainda, por mais que exista programas sociais, exista o SUS, que tem sede também psicólogos em algumas cidades e tal, nem todas teriam psicólogo à disposição. Ainda que exista uma certa política pública, mínima que seja, mas terapia ainda é para poucos. Se der acesso a psicólogo é para poucos. É para poucos. E ainda assim, você trabalhando, tendo sua grana, não é barato. Não é tão acessível assim. E assim, não é desmerecendo o trabalho do psicólogo. Acho que tem que cobrar mais barato. Não é isso. Mas é um dever do Estado, meio que, ao meu ver, é um dever do Estado, meio que promover também que as pessoas tenham acesso, todo mundo tem acesso a isso, sabe? Como é que você vê assim? Que a gente tem que fazer inicialmente? Assim, cara, o Estado está dando conta disso aqui, eu posso fazer isso por mim mesmo então. Chegar nas ONGs, ir para iniciativa privada, tentar alguma coisa. O que já deve ser feito? Já que o Estado não promove isso, que ao meu ver, é um dever do Estado. Poderia te dizer que a resistência ela pode estar em todos os lugares. Eu consigo localizar alguns em que ela está. Né? Então, para responder essa pergunta, eu vou falar de duas coisas principais. Né? O que eu entendo como condições básicas, que no nós por nós a gente vai tentando garantir, e aí no nós por nós está para além da psicologia, tá? Isso tem a ver com a nossa vida em comunidade mesmo, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, com os espaços em que a gente está. E te dizer, em relação a resistências que já acontecem, que vão tentando fazer esse manejo. Então, em primeiro lugar, eu entendo que como condição básica, a gente tem aí não só a alimentação e o acesso às políticas públicas, mas o direito a sonhar, a imaginar e a brincar. Eu acho que esses são os cinco pontos dos quais eu não abro mão de afirmar como condições básicas para viver bem. Então, comer, ter acesso aos direitos básicos e políticas públicas, sonhar, imaginar e brincar. Mas você não acha que esse sonhar também hoje se tornou privilégio? Então, aí é que tá, né? O direito a sonhar, assim como o direito a brincar para a criança negra, né? E para o adulto negro também, assim como o direito a imaginar, são coisas que quando elas não estão ali presentes, elas configuram um possível quadro de suicídio, tá? Elas configuram um possível quadro de suicídio. Então, como a gente pode garantir isso? No nós por nós, né? Claro, nem todo mundo tem acesso a isso. O que a gente tem feito? E aí a gente, de maneira geral, né?
A gente, movimento negro, a gente, pessoas negras, a gente vai inventando da forma como a gente pode, porque a gente está aí há muitos anos, numa condição de extermínio, mas a gente, no entanto, continua aqui. Há muitos custos afetivos, mas a gente continua aqui. Eu acho importante a gente olhar para isso como condições as quais a gente luta para garantir, mas que elas não estão dadas para a gente. A gente precisa reconhecer, primeiro, que essas são coisas básicas às quais a gente precisa ter acesso. E aí a gente entra no segundo ponto, que é: a gente tem diferentes expressões culturais que estão aí há séculos, e eu queria trazer os quilombos como um exemplo disso, tá? Para a gente dar uma refletida nas experiências de viver que a gente tem hoje e que são tecnologias antiquíssimas que estão presentes aí, né? A Beatriz Nascimento, que é uma autora do movimento negro, ela é historiadora, a gente não fala muito sobre ela na psicologia, ela fez um levantamento sobre os sentidos de quilombo. E eu gosto muito de compartilhar sobre isso, porque a Beatriz, ela fala muito que existiu, num primeiro momento, um entendimento, uma leitura que estava sendo produzida nas universidades, nas academias, sobre o que era quilombo, que era como se fosse um lugar de fuga, um lugar para onde as pessoas negras fugiam quando elas já não aguentavam mais, um lugar para onde as pessoas negras fugiam quando elas não queriam se resignar. Anos depois, Beatriz Nascimento, um pouco incomodada com isso, começou a fazer uma pesquisa mais profunda sobre os sentidos de quilombo. E ela foi entendendo que o quilombo era também um lugar de reprodução. Reprodução de quê? Reprodução da vida. Porque as pessoas negras, elas precisavam construir uma forma de estar vivendo. E aí eu não estou falando de sobrevida, eu estou falando de vida. Né? Então, por exemplo, o jongo é algo que está muito presente na nossa cultura negra brasileira. O jongo é uma brincadeira. É uma expressão popular, de cultura popular, e é uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, o jongo é uma resistência. Hoje a gente quase não vê mais rodas de jongo por aí. As rodas de jongo que estão aí como iniciativas, elas são resistências, né? E existem pessoas que estão extremamente distanciadas do corpo, né? Pessoas negras que estão extremamente distanciadas da sua potência do corpo, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente subestima a potência da vida em comunidade. A gente subestima as iniciativas que a gente já tem, como se elas não fossem expressões de resistência. E é claro, nesse momento que a gente está vivendo, elas ainda são insuficientes, porque a gente ainda precisa inventar outras. Só que para a gente inventar outras, a gente precisa conseguir imaginar, a gente precisa conseguir sonhar, a gente precisa conseguir comer. Então, o que eu tenho para dizer é: a responsabilidade está na mão de quem já tem acesso. É quem já tem acesso que tem que garantir de alguma forma que as outras pessoas que não têm acesso possam ter. E isso é sim uma estratégia prática e direta de intervenção ao suicídio. A gente às vezes acha, né, que falar de psicologia é falar de coisas muito subjetivas, é falar de coisas que estão distantes, mas não, brincar é uma intervenção ao suicídio. Acolhimento tem a ver com ir para uma roda de samba, sim. É claro, não é a mesma coisa que você estar num espaço de atendimento psicológico, mas é também, de outra maneira, fundamental. Então, sim, a responsabilidade hoje, infelizmente, está no nós por nós, porque os outros não estão garantindo muita coisa pra gente, não. E quando você falou a questão do sonhar, que eu falei que era um privilégio, eu penso muito assim, porque a gente está num mundo muito, muito competitivo. A gente vive em competição o tempo inteiro, né? É um mundo muito competitivo e a gente sabe que meritocracia é uma falácia. Total. Ao meu entender. É uma falácia, não existe meritocracia. Meritocracia é quando você parte do mesmo ponto, né? E ninguém parte do mesmo ponto. E quando a gente fala em sonhar, você pega uma criança negra, favelada, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade social, que não tem as refeições diárias que normalmente uma criança deveria ter, né? Tem a questão da insegurança alimentar, às vezes não tem a presença do pai, é a mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo, trabalhando pra caramba para poder manter, vive, né, para sobreviver, não é para viver, para sobreviver. E
Aí eu me pergunto, cara, como é que essa criança vai sonhar com alguma coisa? Como é que essa criança vai imaginar um futuro diferente para ela? Porque pode acontecer, claro que pode acontecer. Eu acho que até o esporte, eu falo muito que o esporte é muito transformador, esporte e cultura. Transforma a vida de muitas pessoas. E se a gente pegar assim, grande parte dos jogadores de futebol, por exemplo, no Brasil principalmente, que a maioria são pretos, não sei se a maioria, mas grande parte são, todos vêm de uma realidade muito, muito difícil. A maioria era favelado, a maioria cresceu num ambiente que não teria muita perspectiva, e o esporte mudou um pouco isso. E a partir do momento que o esporte vai se mudar, permitiu sonhar. Então a criança, talvez, muitas delas, que quando sonham você estava um jogador de futebol, porque vai conseguir galgar, chegar num patamar que jamais imaginável para ela, que muitas não têm nem perspectiva de vida assim. E aí vem a questão, a importância das ONGs dentro das comunidades. Porque essas ONGs também fazem com que elas podem ter acesso, não ter acesso, na verdade proporcionar o acesso à cultura, a esporte, a lazer, a se brincar, e elas podem proporcionar também essa questão de fazer com que crianças possam sonhar com um futuro melhor e começar a ter uma melhor perspectiva de vida. Mas a gente vive num país onde essas ONGs são também discriminadas nas comunidades. É como se essas ONGs estão ali meio que, eu já ouvi, para lavar dinheiro, estão ali para ser meio que não vou dizer, quase que um comitê eleitoral de político, principalmente em um ano como esse, que é ano eleitoral, né, mas não só, a cada 2 anos, vamos colocar assim, mas é basicamente isso. Como é que você enxerga essa questão de, poxa, o Estado não fornece isso, cara, o Estado não fornece a questão do lazer, a questão da cultura, o esporte, como deveria. Às vezes chega lá, constrói um campo de futebol e acha que tá tudo bem. Pô, não tá. Não tá. Tudo bem. E a gente vê ainda assim a resistência de muitos esportistas nossos, brasileiros assim, olímpicos. A Rebeca Andrade foi um exemplo bem, bem recente pra gente, né? Medalhista olímpica e tal, e é preta, pobre, favelada. Foi lá e ganhou 2 medalhas de ouro na Olimpíada. Uhum. E como é que você vê o papel das ONGs em si, dentro das comunidades, para proporcionar que essa criança, esse jovem, consiga ter uma perspectiva maior de futuro e com isso até gera uma prevenção ao próprio suicídio mesmo, né? Em relação não só a ele, em relação a ele, a família também, e todo mundo, assim. Mas todo mundo é atingido de alguma forma. Uhum. Uhum. Diria que tudo aquilo que for trazer um benefício para a vida da criança, para mim está em primeiro plano, tá? No entanto, eu entendo que a crítica às ONGs parte de um lugar que ora, é uma terceirização da responsabilidade do Estado. Então, enquanto é isso, as ONGs estão aí. Algumas são de fato comprometidas, né? Algumas são de fato comprometidas. As iniciativas de fato trazem benefícios, produzem vínculos, levam acesso, massa, desde que elas não cumpram a função que o Estado devia cumprir, assim como o atendimento privado à psicologia, né, não faça um papel que deveria ser do SUS, né? É isso, então, a ONG, ela está para o atendimento privado em psicologia, assim como a responsabilidade do Estado com as crianças está para a responsabilidade do Estado com acesso às políticas públicas de saúde do SUS para as pessoas que precisam de atendimento psicológico. Descarta a importância? Não, mas também não elimina a crítica ao Estado que deveria estar comprometido. E é isso, assim. Não é, quando a gente fala de Estado, eu estou falando da gente, porque a gente precisa colocar a boca no trombone e dar uma reivindicada. A gente precisa fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente, que possa beneficiar, que possa estar em sintonia com as nossas necessidades. Né? Então, acho que vai um pouco por aí. Assim. Meu compromisso é com a saúde. Com a saúde, sobretudo das crianças negras e periféricas. Sobretudo, tá? Mas eu entendo que a função da ONG, embora traga benefícios, não isenta de críticas de que o Estado
de que a gente precisa cobrar do Estado, de que a gente é, em algum nível, o Estado. Então, eu, como psicóloga, que trabalho com atendimento privado, estou o tempo inteiro dando meu jeito de garantir, de reivindicar, de estar aí na luta antimanicomial, de estar aí com o movimento negro, de estar aí participando de iniciativas de políticas públicas que possa garantir o acesso aos serviços públicos de saúde. Porque eu entendo que as campanhas elas precisam ter compromisso com a saúde, que elas são campanhas de saúde, não campanhas de marketing. Sim, sim. É esse o ponto. É exatamente isso. A gente está chegando ao final aqui, Natasha, e desde já, mais uma vez, muito obrigado. Já estamos com 50 minutos aqui no ar aqui. Passou rápido, o tempo voou. Voou o tempo Eu aqui. falo Por mim a gente Beto ficava também, né? nada, a gente ficava aqui por mim aqui mais uma hora aqui fácil. É, mas para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para quem está em quadro de depressão, para quem tem alguém na família nesse quadro de depressão, e como a gente cuidar um pouco melhor da nossa saúde mental nesse pós-pandemia, que a gente, não sei se pode, a gente já pode chamar, acho que pode chamar de pós-pandemia, né? A gente já pode chamar já assim, já eu acho. Nesse período de pós-pandemia aí, como é que você, qual a mensagem que você deixa para as pessoas? Para quem nos ouve aqui, tanto para está nos vendo ao vivo aqui no YouTube, quanto quem nos ouve nas plataformas. Certo. Eu diria para uma pessoa que está numa condição de sofrimento, é para que ela tente o que ela conseguir, apostar na rede dela. Pode ser em uma pessoa que ela confie na rede, que ela possa pedir ajuda. É isso, pedir ajuda. Se não se sente confortável para se expor, pede ajuda do jeito que conseguir. Né? Mas às vezes é isso, as pessoas que estão ao redor às vezes não estão conseguindo identificar. E aí o que eu diria para as pessoas que estão ao redor, né, para as pessoas que são essa comunidade, para as pessoas que são esse aquilombamento nesse momento de pós-pandemia, em que a ressocialização ela não está sendo espontânea, a gente tem experimentado de novo o que é estar aí com as pessoas, a gente tem tentado descobrir como desenvolver intimidade. A gente está disponível para desenvolver intimidade. E aí eu não estou falando, né, de DM no Instagram, mas da gente tentar pensar em outros jeitos de cuidar da gente, de cuidar do outro, jeitos coletivos de cuidar, né? De como a nossa convivência pode ser um convite para a imaginação, de como a nossa convivência pode ser um convite ao sonhar, de como a nossa convivência pode ser uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Acho que a mensagem que eu deixaria é essa. Muito bom, muito obrigado mesmo, Natasha, de verdade. E para quem quiser te achar em rede social, caso você queira ser encontrada, que eu tinha que falar isso aqui, a pessoa falou, não quer ser encontrada não, mas me segue aqui no Instagram. Para ver a pessoa te achar na rede social, como é que faz, para quem tem contato, quiser marcar uma consulta. Não sei se você atende de forma online também. Você entender como faz para falar com você. Atendo online, atendo no presencial em Niterói, né? Sou psicóloga daqui, sou cria daqui de Niterói. Atualmente eu não tenho uma rede social específica, mas eu tenho uma rede social pessoal que pode me achar por lá também. _ Audaciosa, é o nome da rede. Pode mencionar por lá, a gente pode, enfim. Aí eu vou passar o número do WhatsApp, a gente vai poder conversar sobre a possibilidade de atendimento. Posso encaminhar para outras pessoas também que fazem atendimento. Posso orientar como chegar até o SUS, como chegar até o CAPS, como chegar ao ambulatório. Todo psicólogo é comprometido em publicizar as informações de acesso à saúde. Ele tem essa obrigação de informar sobre como acessar. Tá? Então, qualquer coisa é só mandar mensagem. Super disponível. Então é isso, vai estar aqui na descrição do vídeo e também na descrição também do nosso podcast nas plataformas. Então, para achar a Natasha, _audaciosa. Bem facinho de achar. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, que nos ouviram até aqui, muito obrigado. Não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube, se inscrever. Da mesma forma também que você está nos ouvindo também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Anchor,
Apple, Google, por favor, siga aí o nosso podcast Voz Afro. Natasha, muito obrigado e valeu mesmo, Obrigada, tá? meu velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.